Então, para registro, reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos, hoje, dia 1º de junho de 2024, agora 10h15 da manhã. Como Cíntia está com um problema no computador dela, eu vou fazer a chamada aqui, consultando o próprio Diário Oficial, e depois né, pelo vídeo, ela utiliza esse registro aqui, né, para computar ali, na nossa planilha. Vamos lá. Representando a Fundação Cultural, Fernanda Campos ou Fábio Matos. Eu acho que nenhum dos dois conseguiu entrar ainda. Pelo Sistema Municipal de Cultura, né, eu estou presente como titular, Ronaldo Júnior, minha suplente, Andréa Sodré. Pela Biblioteca Nilo Peçanha, titular, Vanusa Ramos, e o seu suplente, Rafael Pinheiro. Pelo Arquivo Público Municipal, Valdir Pinto de Carvalho, titular, Luiz Felipe Ferreira. Suplente, Maria Luísa Lopes do Amaral. Eu estou chamando, pessoal, que se tiver alguém aqui que eu não notei, é só abrir o microfone e dizer presente, sim? Pelos teatros municipais, titular, Neusimar da Hora. Ou seu suplente, Pedro Paulo Silva Carneiro. Neuzinha está presente? Ela estava Presente. Obrigado, Neuzinha. É que eu tinha visto você entrando, por isso que eu esperei um pouco. Pois bem, pelos museus, Graziela Escocar Ribeiro. Graziela tá aí. Graziela eu também vi entrando aqui, mas eu acho que ela não está aqui, eu acho que ela saiu. Enfim, Graziela e Jonathan. Pela Secretaria de Educação, titular Leonardo Augusto Vargas ou sua suplente Priscila Carvalho de Oliveira. Estou aqui, Priscila. Bom dia. Obrigado, Priscila. Bom dia. Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, titular Fabiana da Silva Pinto ou seu suplente Sandro Figueiredo. Pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, titular Cláudio Marcelo Areias Alves ou sua suplente Jerusa Raquel dos Santos Ferreira. Bom dia a todos, Jerusa Raquel presente. Obrigado, Jerusa. Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, titular Eduardo Guedes. Ou sua suplente Franciara Rosa França. Pela Procuradoria-Geral do Município, titular Fernando de Aquino Laterça ou sua suplente Vitória Paula França dos Santos. Bom dia, pessoal, presente. Bom dia, Vitória, obrigado. Pelo Poder Legislativo, Câmara Municipal, titular Rafael dos Santos Martins ou sua suplente Camila Lopes Pereira Belo. Rafael presente. Obrigado, Rafael. Agora, pela Sociedade Civil, cadeira de Artes Urbanas, titular Carla Aparecida ou seu suplente Kiriakin Scott. Oi? Então, pelas artes visuais, pela cadeira de artes visuais, titular Ana Francesca de Souza Ribeiro. Presente. Bom dia a todas, todos e todas. Obrigado, Ana. Sem suplente, né, na cadeira, nunca até agora. Pela cadeira do audiovisual, titular Eliane dos Santos Machado. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Ronaldo Júnior. Bom dia, obrigado. Só para constar, o seu suplente Yuri Siqueira. Culturas Populares, titular Marcelo Sampaio. Presente, meu querido Ronaldo Júnior, Cíntia Peçanha, todos os companheiros de Concultura. Obrigado, Marcelo. E seu suplente também para registro aqui, caso esteja presente, Leonardo Freitas dos Santos. Pelos coletivos culturais, titular Mariana de Freitas Fagundes, ainda sem suplência à Câmara. Pela dança, titular Marcília Dutra de Souza ou seu suplente Maurício Machado Areias. Presente, Marcília, bom dia. Obrigado, Marcília. Eu sei que o Maurício também estava por aqui até agora há pouco, não sei se ele precisou sair. Mas se ele voltar, a gente também registra a presença dele como suplente. Obrigado. Certo. Pela gestão cultural, ainda sem suplência, mas titular, Maria Cristina Torres Lima. Bom dia a todos presentes. Obrigado, Cristina.
Pelas instituições de ensino superior, acabou de entrar, inclusive, o titular Gustavo Landim Sofiati. Gustavo? Bom dia, eu falei bom dia, saiu em cima da sua fala, eu achei também que ia interromper, não sabia do que você estava falando, é a chamada, né? Bom dia, presente. Não, sem problema, registrado então. Só para registro também o suplente Wilson Heidenfelder. Pela literatura, titular Solange da Silva Figueiredo. Bom dia, presente. Obrigado, Sol. Ainda sem suplência na Câmara de Literatura. Pela música, titular Kiko Anderson, e ainda sem suplente também. O Kiko eu acho que não vai conseguir entrar hoje, ele chegou a justificar lá no grupo. Pelo patrimônio histórico, titular Cristiane Ferreira da Silva. Bom dia a todos, pessoal, presente. Bom dia. Seu suplente, Humberto Fernandes. Pelo teatro, pela Câmara de Teatro, Fabrício da Silva Simões, ainda sem suplência. Marcelo, você chegou a fazer a lista aí para saber? Isso, Gente, na eu quero minha só conta, saber o fórum. já passamos até, temos mais de 2/3 quase. 8 Beleza. da sociedade civil e, com Graziella, 7 do poder público. Sem Graziella, 6, o que dá 14 no mínimo, né? E Perfeito, 14 é perfeito. mais da metade. Metade são 13, né? Cíntia, encaminha para mim aqui no grupo, por favor, a nossa pauta. Sim. A mensagem que você manda no WhatsApp, só encaminha no nosso grupo do sistema, que eu vou Tá. colar aqui no chat. Ou se você conseguir colar aqui no chat. Sim, é porque meu Nute está com problema, a gente está fazendo aqui pelo telefone. O primeiro assunto de pauta de hoje é sobre o prêmio. Posso brincar Humberto um pouquinho com você, minha querida, minha amada Cíntia? Ainda bem que algo em você não é muito bom, o seu computador, porque você é perfeita. Obrigada, Marcelo, só você mesmo. O primeiro assunto, o prêmio Alberto Lamego. E eu vou colocar aqui no chat, tá, gente? Obrigado, Cíntia. Eu vou, então, introduzir o assunto e a gente vai discutindo e você cola aqui no chat a pauta, né, para a gente ter, para guiar aqui a reunião. Vamos lá. Não, primeiro, claro, não podemos deixar de fazer isso, já ia esquecendo. Pessoal, então eu submeto aqui a vocês a seguinte questão. Nossa presidente, Fernanda Campos, e o nosso vice-presidente atualmente estão ausentes, como todos sabem. A Ana Francesca e o Marcelo Sampaio foram eleitos, mas ainda não foram nomeados em diário oficial, não saíram oficialmente em diário oficial. Teremos, no caso, que fazer uma eleição informal aqui para quem vai presidir a reunião, e aí ou seguiremos naquele mesmo modelo de sempre, de alguém do poder público, por enquanto ser parte da presidência, Claro, né, cumprir aqui a função de presidência, ou, considerando já ter ocorrido a eleição da sociedade civil, podemos considerar a própria Ana aqui e o Marcelo como... Eu acho que a gente ainda não vocês foi acham? nomeado no diário. Nós estamos eleitos, mas não empossados. Não sei se a Ana concorda, mas nós estamos eleitos, mas não empossados. Então, eu acho que pela questão do regimento, tem que ser da sociedade civil, tem que ser do poder público ainda, e já indico, apesar de não ter direito a votar, o seu nome, Ronaldo, como gerente do Sistema Municipal de Cultura. Sim, concordo. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcelo. Alguém discorda? Eu vou fazer dessa forma para não ter que perder tempo, né? Para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui. Alguém discorda que eu guie a reunião? Então, eu vou considerar o silêncio como um aceite, né? Para a gente dar prosseguimento. E aí, como primeiro item de pauta, falar do Prêmio Alberto Lamego, eu vou expor para vocês a seguinte problemática. Para registro, Graziella acabou de retornar aqui, né? Então Graziella está presente. Oi, Grazi. Ronaldo, perdão, eu tive que sair da reunião porque a minha mãe operou e estava me ligando aqui porque eu tenho que ir na casa dela, tá? Perdão, por isso Sem que eu tive que me problemas. ausentar.
Sem problemas, eu estou só mencionando você porque eu vi que você tinha entrado, mas na hora que eu fiz a chamada você não estava. Mas sem problemas e melhoras para ela, boa recuperação para ela. Então, pessoal, com relação ao Prêmio Alberto Lamego, a gente está com a seguinte problemática. Nós agora, né, estamos fazendo uma transição da lei de licitação, né, a nova lei de licitação entrou em vigor, naturalmente até a Vitória da Procuradoria pode auxiliar aqui, de repente, com algum esclarecimento sobre isso, mas a lei tem algumas diferenças em relação à lei anterior, que era a 8666, e essa nova legislação, ela, assim, pelo que nós entendemos, ela faz com que o troféu tenha que ser comprado pela modalidade de licitação. Ou seja, tem que passar por uma situação, uma circunstância de concorrência e de possibilidade de que outras pessoas possam também competir para ofertar, para vender esse bem para a prefeitura. Diante disso, nós entramos em contato com o Humberto Alvarenga, que é o autor do troféu do Prêmio Alberto Lamego já há mais de 30 anos, e a gente soube por ele que ele não costuma se inscrever, ele não costuma entrar em licitação dessa forma, e aí com isso a gente acaba estando numa situação muito complicada. Primeiro porque o edital de que nós falamos, né, que a gente sempre fala de um edital, que há cerca de 30 anos também, o Humberto ganhou esse edital para fazer parte, né, para fazer o troféu. Só que a grande questão primeiro que a ideia de um edital... Ronaldo, ele ganhou por favor. Concurso público, não foi edital naquela época não, tá? Foi um concurso público, beleza. Mas, Marcelo, até eu consultei, eu tive com a Procuradoria, eu consultei eles para fazer com a seguinte questão. É muito estranho esse concurso público, esse edital que seja, para você ganhar uma espécie de monopólio vitalício ou coisa do tipo, entende? Sendo que o poder público tem todo um regramento de contratação. Então, por mais que o autor, e isso ninguém discute, o autor seja um Humberto e tudo mais, isso dificulta muito que a gente permaneça comprando sob a justificativa de que houve um edital ou um concurso público ou qualquer instrumento de seleção similar, né, há 30 anos atrás, e sendo que ele próprio confirmou para a Cíntia, que ligou para ele, confirmou que ele não tem esse documento, não tem esse edital. E aí eu entrei em contato. Depois, né, eu falei com a Procuradoria, tentei também com Genilson Soares, que por ser um pesquisador, de repente ele conhecia de alguma forma essa documentação. O próprio Marcelo, se eu não me engano, em algum momento eu falei com ele, eu perguntei, ele também disse que não tinha acesso a isso. Enfim, é uma coisa que, até para a gente entender o que foi isso que na época foi ganho, a gente teria que ter esse documento, e a gente não tem. E aí a gente se coloca agora na seguinte situação: ou isso vai ter que ser comprado sem uso de dinheiro público, ou seja, de forma particular, pessoalmente, e aí a gente vai ter que ver isso de alguma forma, ou a gente vai ter que fazer, de fato, um concurso, né, um edital para seleção do novo troféu Alberto Lamego, e aí sim, a partir desse ano ou do próximo ano, eu acho que esse ano já vai ser ruim, porque esse ano isso demora no mínimo 3 meses, e fora edital e tudo mais, seleção, demora muito, e não concordo que a gente atrase tanto assim. A gente vai ter que selecionar um novo troféu, e aí, a partir do modelo do troféu, entrar na licitação, para que qualquer pessoa, qualquer empresa, inclusive do país, possa realizar a confecção do troféu. Então, eu estou expondo essa problemática, eu conversei com a Audileia, que é a nossa responsável por esse setor de licitação, ela falou: Ronaldo, eu vou abrir a licitação com base no troféu anterior. Só que aí entraremos em questões de autoria, aí entraremos em questões enfim, de impossibilidade do próprio Humberto de participar,
né? Então, assim, agora eu vou passar a palavra para vocês para que a gente consiga entrar num consenso, né? Numa discussão viável disso. Primeira inscrita é a Ana Francesca, sobre o Prêmio Alberto Amigo ainda. Veja bem, esse caso específico de querer preservar, estou tentando aumentar minha câmera aqui, gente, desculpa, eu não sei como que isso faz. Esse caso específico de querer permanecer com o mesmo escultor é um caso de inegibilidade. No processo, deveria ter sido feito uma alegação com respeito às cláusulas do concurso, uma justificativa com os anos de continuidade, sendo que apenas esse artista é detentor do direito autoral dessa obra, que é uma escultura, então ela é feita apenas por esse artista, correndo risco, inclusive, caso outro artista faça o mesmo serviço, ser frágil. Então, esse artista é o detentor do direito autoral dessa obra específica, que por que inegibilidade? Porque por tantos anos acarreta-se a feição desse prêmio por esse mesmo artista. Isso é possível dentro desse processo administrativo, ok? Em qualquer regulamentação, inicialmente, quem abriu esse processo, mesmo com essa nova regulamentação, poderia justificar dessa forma, comprovando a atividade do detentor da obra, ok? E aí comprova-se insere nesse processo, né, que é administrativo, todas essas informações. A segunda questão é que, nesse caso de abrir uma licitação, só pode concorrer as empresas cadastradas de nível nacional de forma geral, né, que estão cadastradas nesse sistema da prefeitura. Eu, particularmente, não sei se é um sistema geral da prefeitura ou da cultura. Para que esse artista vença isso, levando a mesma obra, que é o mesmo troféu, que a gente enxerga como uma obra de arte, tendo visto que só ele faz isso, e ele tem a detenção desse direito autoral, uma vez que ele tem isso registrado, mesmo que ele não tenha isso patenteado ou registrado no INPI, mas essa obra é dele e tem milhares de comprovações. Aí as próprias fotos dos antigos prêmios já relatam isso, tá? Então, ele é o detentor da obra. Ponto. Ele tem esse direito e tem como justificar isso. Para ele ganhar, na hora de abrir essa licitação, eu vou ler já, Gustavo, só deixa eu terminar de falar, senão eu vou perder meu raciocínio. Para ele ganhar, na hora da licitação, o órgão que vai licitar isso precisa colocar todas as características que esse troféu precisa ter, tá? E aí os fornecedores, a nível Brasil, vão precisar se enquadrar nisso. Provavelmente, nesse momento, se descrever, sem dizer exatamente quem é o artista, porque não pode, é cabível de denúncia, mas dizer as características que o troféu precisa ter, esses fornecedores ou vão desistir ou vão procurar um artista ou troféus semelhantes, parecidos com o que esse artista faz, né? Que é o distanciamento da comunicação entre os fornecedores a nível nacional, que fornecem para a nossa cidade, nosso município, e esse artista. Mas o que pode ser feito caso, né, queira que ele ganhe, que só possa ser o troféu dele? Buscar empresas que estão cadastradas, né, nessa licitação, nesse sistema da prefeitura, e apresentar o artista e dizer que ele tem interesse em participar para manter essa tradição. Nisso, eu acho que é muito tranquilo de olhar lá no sistema, ver quais são as empresas e fazer esse contato entre os dois. Tá? Isso é possível também. Porque, de fato, provavelmente, o escultor, particularmente eu não conheço dele, eu venho dessa nova geração, ele deve ter dificuldade com essa parte administrativa, né? Essa parte de documentação, e às vezes nem compensa financeiramente para ele ter que se regularizar para apenas uma vez por ano apresentar esse serviço para a prefeitura. Mas, vou dar uma terceira opinião aqui. Também acho que nós temos vários artistas, vários escultores, várias pessoas, e eu sou super a favor da renovação, tá? Isso é uma discussão que a gente pode abrir aqui agora no Conselho, se vai se manter a tradição do mesmo troféu. Eu acho que ia ser muito legal abrir um edital e abrir para a população campista, escultores, artistas, porque eu acho que esse é um troféu a nível, né? A gente tem que pensar em arte, não dá um troféu, sabe, enxuto, mas dá uma coisa que remetesse a importância dessa premiação e, de repente, abrir um novo
concurso, sim, para outros artistas se inscreverem, ou até para o próprio artista fazer um redesign dessa obra. O que é redesign? Redesign é você usar a base do troféu, né, ou a base da obra de arte, ou a base dessa ilustração, né, no caso é uma escultura, então é palpável, e melhorar esse desenho, trazer uma nova identidade. Fizeram isso, inclusive, no Festival Doces Palavras recentemente. Vocês, para trazer à mente, aí, precisam entender do que se trata, pegar essa base e trazer uma nova cara. Tá? A minha contribuição é essa, essas são as 3 opções, e é isso, gente. Bom dia. Marcelo, eu sei que você tem escrito, mas só para responder a uma das propostas, pelo menos que a Ana trouxe, eu não vou saber exatamente o motivo, não vou, mas a Audilé, que é a nossa responsável pelo setor de licitação, né, de compra da Fundação Cultural, ela foi consultada justamente, e aí eu não falei disso na minha fala, não mencionei isso, justamente sobre a possibilidade de inexigibilidade de licitação. Ela falou exatamente disso. Só que, por algum motivo, pelas consultas que ela fez, não é cabível nesse caso. Não se enquadra exatamente nesse caso. E ela é a pessoa, de fato, que lida com isso já há algum tempo na Fundação, então ela saberia naturalmente explicar. Eu não sei se a Vitória, que está aqui da Procuradoria, de repente pode até nos auxiliar com relação a isso, porque, na minha visão, tem toda a característica de inexigibilidade, toda. Só que quando eu passei isso para ela trouxe uma problemática diferente, e aí eu recuo diante disso, porque, de fato, a gente tem que seguir o que está sendo posto na lei, e ainda mais o que está sendo posto pelas pessoas do setor específico que trabalha que lida com isso, né? Então, Vou te se de dizer, repente nos ajudar, não sei. desculpa te cortar. Oi? Desculpa te cortar, é porque provavelmente Ah, está sendo licitado enquanto material troféu, e não como uma obra de arte feita em formato de troféu. É aí que mora a exato, pegadinha exato. da inegibilidade. Isso deve estar tramitando apenas como um material. Então, dá uma brecha para uma loja esportiva, como se fosse uma medalha ou qualquer material, entendeu? Uma coisa Na, genérica. Sim, isso deve ter sido aberto dessa maneira e pelo pouco tempo hábil não consegue modificar isso. É por isso que a gente precisa entender o formato das coisas, mas é tudo muito novo também. Na questão administrativa, isso é tudo muito novo. Então, é um caminho a ser implantado, sabe? Dialogado, discutido. Mas, com certeza, essa licitação é por material. É que nem tinta spray. Se a gente abre a licitação de tinta spray, qualquer tinta spray serve para quem fornece, mas para quem faz grafite, sabe que só um tipo de tinta spray serve. Aí, quando abre uma licitação, qualquer tinta spray entra, mas a gente sabe que, às vezes, essa não é a melhor, então não serve para a gente. Aí entra na inegibilidade, e aí você tem que amarrar isso com a questão da arte, e a fruição de arte e tudo mais. Desculpa te cortar, Ronaldo, só para Não é adicionar aí o nada, a gente está motivo. aqui, tá dialogando aqui, sem problema nenhum. A gente só segue essas inscrições justamente para dar ordem e organização na fala, mas que não tem problema nenhum, não. Marcelo, por favor. Olha, eu sou contra mudar, mas se a lei já não permite mais que o Humberto continue confeccionando, tudo bem, porque eu acho que uma das coisas que mantém é a tradição. A gente não pode ficar mudando muito, senão a gente perde a tradição das coisas, e eu sou uma pessoa muito ligada à tradição das coisas. Eu acho que isso é muito importante. É a mesma coisa de mudar nome de rua, eu acho horror, mas, de qualquer maneira, acho que isso não vai ser mais possível. Então, acho que a gente vai, como o Humberto não participa de nenhum edital, ele diz que ele não gosta de participar e é um direito dele, eu acho que ele não vai participar do outro que nós vamos talvez ter que realizar. Então, eu já sugeriria para a realização desse próximo edital que se escolhesse um artista, né, ou acontecesse o processo de seleção, votação, aí depois, mas que tivesse incluído que ele daria, além do troféu do visual, o pessoal chama de layout, eu prefiro o visual, né, meio cafona layout, né, o visual dele, ele vendesse a forma, ou seja, para que, a partir de então, todos os outros troféus confeccionados seriam iguais, só é que não mais por ele, porque ele teria, nesse edital, aberto mão de ser o dono como Humberto é do atual formato. Então, para isso.
Porém, eu não sei o que os companheiros acham, mas acho que isso não vai sair antes de 2025. Caso tudo aconteça, a gente decida por isso, o que com certeza implicaria na entrega dos troféus a Di Belage e Elinho Coelho em memória, fosse para o ano que vem. Já não acho legal. Então, eu sugiro e já me coloco como um dos... Ronaldo, você me falou que o preço de 1 ou 2 troféus é R$630. Só me lembra esse número. É 630? Eu não lembro com tanta exatidão assim, não. Cíntia, você consegue me socorrer nisso? Consigo sim. Bom, de acordo com o Humberto, né, na última vez que nós conversamos, ele falou que o valor do troféu girava em torno de R$600. Então, é mais ou menos o que eu pensei, 630 e tal. Os dois, então, 1.200. Nós temos aqui 12 com 12, 24 conselheiros titulares e 24... Não. Nós temos 12 conselheiros titulares de cada área, ao todo 24. E suplentes 48. Mas vamos até dizer que os suplentes, como não têm direito a voto e acho que não devem ter, uma discordância naquela nossa eleição lá no Teatro de Bolso que eu tenho com a Fernanda Campos, é isso. Por que suplente não pode votar? Porque um suplente de deputado federal não pode votar. Porque um suplente é vereador, não pode votar. Porque um suplente é deputado estadual, não pode votar. Porque um suplente é senador, não pode votar. E olha que nem na ausência deles, para esses suplentes legislativos votarem, é preciso haver um afastamento do titular. Então, por isso que eu acho que o suplente não tem que votar, e não é nenhum demérito, não estou entrando em juízo de valor, tem titular que é pior do que suplente, tem suplente que é melhor do que titular, eu não quero entrar nessa seara, estou querendo dizer a nível de que suplência não tem sentido votar enquanto o titular estiver presente. Então, e aí seria meio... Mas 24, vamos imaginar que dê R$1.200. Agora, matemática não é muito a minha praia, não. Dos 24 titulares, daria R$50 para cada um? Faça uma conta aí. 50, eu acho que porque se é 1.200, 12, 100. 24, metade de 100, que é R$50. R$50 redondinho. 50. Então, eu proponho e me ofereço a contribuir com um dos R$50 para que a gente realize a cerimônia do Prêmio Alberto Lamego este ano, excepcionalmente. E agora, ao mesmo tempo, já inicia esse processo aí de concurso, licitação, essas coisas chatas aí, né? Então, mas esse ano a gente resolveria isso assim, é a minha opinião. Perfeito, eu concordo em parte, eu acho que a gente deveria ver uma forma de ser ressarcido depois, né? Porque lá na Associação de Amigos do Museu nós já contribuímos. E aí eu não vou antecipar aqui, mas a tendência é que da maneira como está, a gente não consiga, mesmo com as contribuições que já fizemos, sem sermos ressarcidos, a maioria pelo menos, não consigamos pagar as contas pendentes lá. Então, se a gente entrar numa de ficar contribuindo com todas essas, né, de um lado e de outro, eu acho que não existe uma forma de um ressarcimento posterior. Eu sei que é uma quantia relativamente pequena, embora fale isso também, sem conhecer a situação de cada um dos conselheiros, né? Eu acredito que todos aqui sejamos assalariados, não assalariados de receber um salário mínimo, embora também, mais uma vez, eu repito, não conheço a situação de todos os conselheiros. Mas não existe uma possibilidade, então, dessa contribuição com um ressarcimento posterior? Ronaldo Júnior, quanto tempo que leva essa licitação? No mínimo 90 dias, no mínimo. Entendi. Eu não tenho... Eu acredito que eu não tenho esse cadastro na prefeitura, não, mas eu posso cadastrar minha produtora e representar o artista, se for necessário. A gente não sabe se vai ganhar, né? Mas eu acho que o que deveria ser feito é tentar achar algum fornecedor, eu conheço vários, inclusive, que fornecem para fundação, prefeitura, enfim, para representar o artista, caso ele aceitasse, e já abrir essa prerrogativa para fazer esse processo de edital para os próximos anos, entendeu? Apagar o incêndio e prever continuidade.
eu faria dessa forma, porque eu não acho, sinceramente, que a gente tem que apagar incêndio de gestão que não consegue fazer o que deveria ser feito. Marcelo, eu acho e compreendo a sua posição, inclusive vou contribuir se esse for o caso, mas eu penso igual o Gustavo, porque se a gente sempre apagar o incêndio do que a gestão tem que fazer, aí a gestão, né? A gente está no ano político, inclusive, tem um monte de coisa acontecendo, vamos ser sinceros, né? Tem que fazer as coisas acontecer, sabe? Assim, essa é a minha opinião pessoal, enquanto sociedade civil, mas enquanto gestora de uma empresa e fazedora de cultura, a minha maneira de contribuir é, de repente, dar uma olhada aí nessa documentação e ver como que faz para licitar, tirar só o imposto, né? Porque o imposto de um limitado é alto, e repassar esse cachê para o artista. Não me mata fazer isso não, se for necessário, tá, gente? Mas eu nem sei se posso, tá? Só aqui para continuar tentando contribuir com essa questão. Obrigado, Ana. Esse é um Obrigado valor. também, Marcelo. Marcelo e Gustavo também pelas contribuições. O que eu vou me comprometer aqui, antes de passar a palavra para a Graziela e para a Vitória, é que eu vou conferir com a Audileia, que é a responsável pelas compras da fundação, eu vou conferir se ela, de fato, a análise dela foi partindo do princípio de que é algo genérico, é um troféu apenas, ou se é uma peça de arte. E aí, de fato, o que a Ana falou faz todo sentido. É muito provável que tenha sido feito nesse sentido de ser algo genérico, e aí, por ser algo genérico, precisa passar por isso. Mas vamos ouvir, que eu acho que esclarecimentos virão com a Graziela e com a Vitória. Por favor, Grazi. Bom dia a todos. Então, eu tinha achado até que essa pauta tinha avançado, porque a gente tinha conversado na última reunião sobre tudo isso, tinha discutido sobre tudo isso, a questão dos direitos autorais do Humberto, enfim, mas para avançar aqui, eu acho que é uma boa solução essa que a Ana Francesca colocou, em relação de até colocar a empresa dela para averiguar isso. E coloco mais uma vez aqui, Ronaldo, o que eu tinha colocado na outra reunião. Em questão de inexigibilidade, eu posso ajudar a escrever a justificativa, já falei sobre isso, me coloquei à disposição na última reunião para ajudar, porque eu também sou a favor da tradição, como disse Marcelo Sampaio. Mas também, se não for possível, se for para fazer uma seleção, também estamos aí para isso. Vamos fazer uma seleção, acho super pertinente, vir um artista novo também, mostrar seu trabalho, tá bom? Mas foi o que você falou antes de mim, de averiguar com a Audileia justamente isso, se ela está vendo em questão de compra de material, como prêmio, né, e não como obra de arte. Acho que isso é importantíssimo a gente discutir. Outra questão que foi falada aí, a questão que Marcelo deu a ideia para doação aqui, nossa, eu sou super a favor também, Marcelo, sou super a favor. Só que tem uma questão muito importante que a Ana Francesca falou aqui, é apagar fogo de uma coisa da gestão, né, que nisso eu também não concordo, porque eu também, quanto gestora de um aparelho cultural, eu também apago fogo dessa maneira, tá? Inclusive, muitas vezes, tá? Falo abertamente sobre isso. Muitas vezes, meu salário é colocado, sim, para comprar coisas de pequeno porte para o museu, para apagar um incêndio, sabe? Situações, um bombeiro hidráulico, várias coisas que aparecem no nosso dia a dia, tá? Que, se a gente pedir à prefeitura, vai demorar meses para resolver. Tá? Só que uma coisa que o Gustavo Queixo falou aqui sobre a Associação de Amigos do Museu, eu não entendo dessa maneira, sabe, Gustavo, de receber novamente, não foi isso que você falou, o que é doado? Porque a associação é diferente do que a Ana Francesca falou, que é uma coisa administrada pela gestão pública. A associação, ela não tem administração da gestão pública. Então, são pessoas realmente da sociedade civil ali prestando um auxílio ao museu. Eu acho que se as pessoas que estão na associação não entenderem dessa forma, né, então não é conveniente estar na associação. É só isso, desculpa, tá, Ronaldo? Obrigada. Grazela, só para deixar claro, é claro que eu concordo com as colocações de Gustavo e de Ana sobre, óbvio que seria obrigação, que é obrigação do poder público, mas também temos que levar em consideração que este assunto ele é excepcionalíssimo. Nós nunca tivemos problema de Humberto Alvarenga confeccionar os troféus Alberto Lamego. Então, é uma situação completamente atípica. Nós estaríamos apagando um incêndio
Gustavo e Ana. É muito específico, porque nós nunca precisamos fazer isso, porque sempre a prefeitura conseguia comprar, e aí todos os gestores, aí nós temos que ser justos, todos compraram, inclusive o Vladimir talvez não, porque esse é o primeiro que o Vladimir... Não. O Vladimir o Vladimir já comprou também. O Vladimir já comprou também, porque essa segunda entrega do Alberto Lamego, nele, até mais do que segunda, eu acho que talvez seria a terceira, não sei, depois eu tenho que me ver com calma. Mas, de qualquer maneira, todos eles compravam. Nós nunca tivemos problema. Vamos aí, agora, ser justos. O poder público, neste assunto específico do troféu Alberto Lamego, ele nunca teve problemas no sentido de bancar os troféus. É porque nós agora, eu, pelo menos, tenho interesse, assim, pessoal, que ele seja entregue ainda este ano. Mas poderia também cruzar os braços, não fazer sugestão nenhuma e deixar que acontecesse todo esse processo que eu acho bacana e que precisa acontecer, mas aí só ano que vem. Não acreditem que vai ser entregue esse ano, que não vai ser mesmo. Não vai ser entregue esse ano através de um processo licitatório. O licitatório já é para 2025 e anos posteriores, né? Porém, pode começar agora, esse ano, com certeza. Senão, daqui a pouco, entra em 2025, só consegue fazer para 2026 e por aí vai. Isso não pode ser uma regra. Isso não pode se tornar uma regra. Mas acho que é uma excepcionalidade que a gente estaria apagando um incêndio, mas um incêndio muito diferente, em um lugar que nunca pegou fogo antes. Essa é a minha opinião. Pessoal, antes de Mas passar aí, a se a palavra gente para a apaga, Vitória... se a gente apaga esse incêndio, porque Marcelo respondeu aí as considerações de Graziella, também foi citado, se a gente apaga esse incêndio, pode abrir um precedente. Em relação à questão da associação, o que eu quis dizer foi o seguinte, não ficou combinado lá no início, ou claramente combinado, que seria doação, algumas pessoas contribuíram com a perspectiva de ressarcimento, como houve ressarcimento, são questões nossas lá, inclusive, vai haver uma reunião na segunda-feira para tratarmos de assuntos relativos à associação. Agora, a questão também é que lá, por exemplo, teria que ampliar o número de associados para ver essa contribuição, teria que ser fixado um valor, muitas pessoas saíram. Então, eu quero dizer assim, eu citei o exemplo, eu sei que são situações diferentes, mas nesse caso específico aí do prêmio, eu acho que abre esse precedente. E em relação à associação também, ela acaba sendo criada de alguma maneira porque por questões como essa do poder público muitas vezes se eximir de responsabilidades em relação aos equipamentos culturais, aos equipamentos, às ações, às políticas culturais. Então, acho que a gente acaba correndo o risco de abrir esse precedente, se faz algo nesse sentido em relação ao prêmio Alberto Lamego. Eu estou aqui acompanhando o que me parece o posicionamento de Ana Francesca, da nossa atual presidente. Pessoal, antes de passar a palavra para a Vitória, que também se inscreveu, só para registrar, e claro, eu já saio naturalmente da posição de mediador, né, de presidente ad hoc, que seja da reunião, porque a nossa presidente Fernanda Campos entrou aqui. Fernanda, você nos ouve? Sim, ouço. Bom dia a todos. Bom dia. Perdão pelo atraso, que foi grande hoje, mas eu tive aqui um contratempo. Enfim, eu estou tentando entender a discussão, aí por isso que eu fiquei quietinha, tentando entender o debate. Se alguém puder, por favor, me atualizar, eu ficaria grata. Então, a gente está no primeiro item da pauta, falando sobre o troféu do Prêmio Alberto Lamego. Nesse caso, eu trouxe à tona as nossas conversas com a Audileia, né, com relação à dificuldade ou à não adequação ao caso de inexigibilidade de licitação, né, e aí a necessidade de fazer uma licitação. E aí foi posto depois pela Ana Francesca, eu vou resumir aqui, pessoal, se eu perder alguma coisa, vocês complementem. Foi posto pela Ana Francesca que talvez a gente esteja fazendo pelo caminho da compra de um bem genérico, né, um troféu, enquanto, na verdade, a gente estaria comprando uma obra de arte que aí sim justificaria a inexigibilidade, o que faz sentido, pelo menos para mim, mas aí a Vitória, daqui a pouco, ela também está inscrita, ela vai poder falar para poder
esclarecer essa questão, porque ela representa a nossa procuradoria. No mais, foi debatida aqui a possibilidade de fazer uma contribuição, cada conselheiro fazer uma contribuição financeira de cerca de R$50. Marcelo colocou essa sugestão, né, para complementarmos os aproximados R$1.200 dos 2 troféus, justamente porque a gente se preocupa com a não entrega neste ano, né, já que anualmente o Prêmio Alberto Amigo é entregue. Eu acho que eu resumi aqui, pessoal, só para localizar nossa presidente. Eu sei que há pessoas inscritas, mas eu vou pedir licença para furar essa fila, só nesse momento, tá? É preciso esclarecer para os nossos companheiros, né, o problema que está acontecendo com relação à aquisição do troféu. Me parece, Cíntia sabe o que é. Cíntia está aí? Cíntia está por aí? Tá sim. Estou sim, Fernanda. A gente conversou bastante sobre isso, né, Cíntia? Sim, conversamos. O que acontece, gente? A Fundação, né, Cultural, ela recebeu autorização para abertura de processo, né, para aquisição de troféus, de medalhas, enfim, tá? E quando a gente abre, né, um processo com um determinado objeto, fica muito difícil a gente conseguir abrir um segundo processo com o mesmo objeto. E me parece, né, e aí a Andréia já está vendo, né, agindo em cima disso também, que parece que há um concurso que teria sido ganho pelo Humberto, né, para que ele confeccionasse os troféus do Alberto Lamelo. Então, a gente está procurando isso para podermos justificar, né, a compra, né, a aquisição do troféu. E, inclusive, eu falei com o Cíntia que se nada mais desse jeito, que eu iria me colocar à disposição para fazer a doação do troféu do Prêmio Alberto Lamego desse ano, em respeito ao prêmio e por entender que muitas vezes a burocracia do poder público ela nos atropela. Tá? Então, é importante ressaltar que por mais lento que seja muitas vezes, por mais difícil que seja algumas vezes, mas o trabalho da equipe da Fundação é correto e segue os trâmites que precisam ser seguidos. Acontece, né, que nós estamos agora sob a égide de uma nova lei, né, tivemos que modificar trocentas mil coisas dentro da Fundação, não apenas dentro da Fundação, mas dentro da Prefeitura, de uma forma geral. Isso não é só em Campos, né? Vou dar um exemplo para vocês, né, de uma pessoa da minha intimidade que trabalha na Prefeitura de Quissamã e falou para mim: Fernanda, a Prefeitura de Quissamã está parada, nada anda, nada funciona, porque simplesmente há uma dificuldade generalizada a nível de municípios, tá, em adequarem-se a essa nova legislação, tá certo? Então, eu quero só deixar claro aqui que essa história, essa questão do troféu Alberto Lamelo, ela está sob os nossos cuidados. Eu tenho conversado sobre isso com Cíntia, né? Tenho conversado sobre isso com a Andréia também, para poder a gente sanar esse problema, ok? Era isso. Desculpa, acho que eu falei demais. Nada, e aí, naturalmente, eu acho que não preciso nem que os conselheiros concordem aqui, naturalmente, Fernanda, você podendo permanecer na reunião, a mediação dela passa, né, para você, por óbvio, né, pelo cargo, pela função de presidente do nosso conselho, e diante disso, só como mediação aqui, pelo que eu já estava fazendo, a Vitória, por favor, com a palavra, que ela já estava inscrita.
Oi, pessoal. Então, complementando o que já foi dito, né? Pelo que a Fernanda trouxe, aparentemente tem uma questão de fracionamento do objeto da licitação, que pode ser isso que a pessoa lá da fundação diz que teria a vedação, né? Se a fundação já Isso existe algum aí, Vitória. contrato, né? Se já existe algum contrato maior que trata sobre a aquisição de troféus, de medalhas, e aí você abre um novo processo com o mesmo objeto, isso pode gerar o fracionamento que é vedado. Então, a gente pode estar analisando alguma possibilidade de não ferir essa vedação, né, que seria pela aplicação do 74, inciso 1 da nova lei de licitação, que aí entraria no critério da inexigibilidade, mas teria que realmente analisar qual é a situação fática dos processos e fazer a se for o caso, né, fazer a justificativa, né, do que seja que esse artista, que esse produtor seja exclusivo, só que aí não depende unicamente da fundação instruir o processo. A gente sabe que o processo tem que ser instruído, tem todo um rol de documentos, mas o artista, né, o produtor, ele também tem que estar de acordo em participar desse processo, né? Não se enquadraria, né, em concurso, né, em edital, né, na licitação, na inexigibilidade. Ele precisaria estar fornecendo o rol, né, de documentos, tem um release que comprova a notoriedade dele, né, que é como se fosse um currículo. Então, sugiro que seja realmente analisado essa questão, se a gente consegue sair, né, da vedação do fracionamento e fazer a inexigibilidade para esse caso em específico, diante de toda a notoriedade, né, que a gente sabe que tem o prêmio, ou se realmente vai ter que seguir, né, de alguma forma, por alguma outra modalidade de licitação, ou dentro dessa licitação, que eu acho que já existe. Então, sugiro que a Fundação marque uma reunião, né? Ronaldo esteve lá para a gente tratar de um outro assunto, e a gente acabou conversando sobre isso, levantando essa pauta, mas acho que esse assunto é importante, merece uma pauta exclusiva para poder tratar, e a gente fica aí à disposição, né? Aqui eu estou como conselheira, mas sugiro que tenha essa reunião para a gente poder ver, né, realmente os processos que já estão abertos, os processos que existem, e aí estudar um melhor caso para tentar resolver em um curto espaço de tempo. Mas se for a longo prazo, né, para o ano que vem, se a gente for fazer realmente a licitação, sempre lembro que a licitação ela tem, né, em outras modalidades, ela tem vários princípios que regem, e aí não sugiro que tenha interferência, né, do poder público ou da sociedade civil na colaboração, né, de documentos, de outras coisas, se for na licitação, para evitar que tenha alguma, depois, alegação, né, de que houve alguma empresa ou outra teve algum benefício, né, isso aí não sugiro, só realmente aqui como uma sugestão, né, uma dica para as pessoas, mas espero que não precise, né, ir para um processo mais demorado, o que dificultaria, mas também vejo que é um assunto que precisa ser regulamentado de uma forma, né, concreta, ver essa questão autoral, né, e tudo mais, para que a gente não passe por situações como essa novamente e fique tudo regulamentado, tá bom? Vitória, muito obrigada. Você não poderia ter falado melhor. Era exatamente isso. Né? Esse é o problema no qual nós estamos esbarrando e também o problema que nós estamos tentando buscar uma solução. Sugiro que a gente marque uma reunião com esse assunto, para tratar exclusivamente desse assunto, e aí a gente vê qual que é o melhor caminho para ser tomado. Beleza, eu vou pedir para a Andréa intermediar, tá bom? Obrigada. Né? Tem alguém inscrito após a Vitória? Marcelo. Ah, sim. Bom dia, Fernanda. Tudo bem, querida? Olha só, só para poder esclarecer, Gustavo escreveu ali, né, na conversinha aqui, o pessoal chama de chat, que é chat em inglês, eu me recuso, é conversa aqui, coisa cafona, chat. Né? Então, que houve anos... Mas não foi conversinha, não, né? Não, mas a conversa que é do ladinho ali. Eu só acho o seguinte, que realmente, mas era uma época... quando não foi entregue, foram épocas em que o conselho nem funcionava direito, então, mas em momento nenhum a sociedade civil teve que pagar, com governo nenhum, o troféu. Então, seria uma excepcionalidade realmente. E quanto ao que Fernanda falou, parabéns, Fernanda, já conheço a sua generosidade, quando você falou aí que você até doaria. Eu
caso você... Eu acho que eu entendi isso. Você doaria para a gente entregar esse ano, para não haver adiamento para o ano que vem, como todos nós queremos. Mas eu, mesmo que você faça essa doação, eu faço questão dos meus R$50 encaminhar para você e sem querer ressarcimento. Eu não vou querer que você doe e pague sozinha os 2 troféus. Eu, sem ressarcimento nenhum, e aí é uma posição pessoal minha, Marcelo Sampaio, eu vou colaborar com R$50, que seria a minha cota nos 24 conselheiros titulares, para completar R$1.200. Mas você, generosamente, falou até que pagaria os troféus. Parabenizo você publicamente. Essa sua generosidade eu já conhecia. Você sabe até de fatos, de convites que você recebeu e não aceitou. A gente já conversou pessoalmente sobre isso. Então, a sua generosidade eu já conhecia, mas faço questão. Se eu estou aceitando a sua doação, você vai ter que aceitar a minha nota de R$50, a minha oncinha. Já que a onça no samba esse ano vai me homenagear no seu enredo, eu vou te dar uma oncinha valendo R$50. Marcelo, não tem jeito para você. Tá tudo bom, tudo certo, então. Tá? Se a gente não conseguir resolver, tá? Pelas formas, né, burocráticas, tá? Da prefeitura, a gente se encontra para resolver a questão da onça, tá bom? Um abraço. Priscila está inscrita. Bom dia. Eu tenho uma dúvida e também acho que pode servir como sugestão. Aproveitar tudo isso que está acontecendo para poder nós nos precavermos, porque em caso de morte do artista, será que já não seria o momento de regulamentar tudo para poder a gente não ter problema mais tarde? É isso, é uma dúvida, né, misturada com sugestão. É um assunto a ser pensado e considerado, né? Eu acho que não só em caso de falecimento, mas diante de qualquer impossibilidade, né, momentânea ou duradoura, que a gente tem sim que pensar, né, sobre essas questões. Inclusive, Fernando, você não tinha entrado na reunião ainda, quando eu falei que nessa licitação que vai precisar acontecer, não para esse ano, que eu continuo com aquela defesa que nós temos que pagar excepcionalmente para termos a cerimônia em 2024, vai ter que estar na licitação, na minha opinião, vou sugerir que o artista vencedor, ele entregue o formato para ser de propriedade do Concultura, porque ele morrendo ou não morrendo, a gente independe dele, ele já recebeu pela sua obra, entregou o formato, a gente só vai reproduzir. Pessoal, pelo que eu entendi, o parte. Interferência. Oi, deu uma parte? Eu levantei a mãozinha aqui, porque eu não sei me inscrever no celular, não. Ah, entendi, viu? Posso? Oi? Por mim pode, eu não sou presidente, não. Neuzinha, a gente está te ouvindo. Você está ouvindo a gente, Neuzinha? Então, assim, é só para complementar mesmo. É só para complementar mesmo, porque eu estou aqui, assim, ouvindo todo, né? E aí Priscila acabou me instigando quando ela se preocupa com a questão da morte, né, do artista. E, enfim, se fala em concurso, que ele fez parte, participou, e assim, esse documento, estão em busca disso. Uma vez que ele é o autor, né? E há 30 anos, e esse troféu, ele acaba tendo uma identidade para o prêmio, né? A gente fala muito em tradição, eu gosto muito da palavra preservação, preservar, né? E aí, o que acontece? Me remeteu à questão até do troféu do Oscar. Mudou, né? O troféu do Oscar, ele muda a cada ano. Enfim, há que se ter uma preocupação futura, né, até com a identidade desse artista,
dentro do prêmio. A proposta é que o troféu seja sempre o mesmo, né, pelo nome, Prêmio Alberto Lamego, porque o nome do prêmio não mudou, sabe? Eu entendo em novas gerações, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que abrir para as novas gerações, mas a gente também precisa entender o sentido de preservação. A gente fala muito ainda em... Ai, gente, foi até utilizado um termo aí com relação à questão cultural. Eu esqueci agora aqui. Mas é isso, é só uma observação para com essa identidade. A identidade do prêmio, a identidade do artista, a identidade do troféu, né? E aí a gente procurar pensar nisso para os próximos prêmios que virão e até ouvir, não sei, o que o artista está pensando disso tudo, uma vez quando ele diz que não participa de licitação, né? Como é que ficaria isso? Será que ele, enquanto artista, vai entender que precisa também doar essa forma para que ele não perca a identidade? É isso. Vitória. Então, complementando a respeito desse assunto, né, o Ronaldo falou que fez uma busca, está fazendo um levantamento para tentar encontrar, né, esse documento do concurso, como é que foi feito isso lá atrás, e eu entendo toda a notoriedade, todo o reconhecimento, né, do artista, mas essa questão de direitos autorais, de patente, ela é muito mais burocrática, né, do que a gente imagina. Então, até sugiro que para o momento da reunião, isso já esteja um pouco mais concreto, que a gente já tenha aí uma informação um pouco mais concreta de se ele tem esse registro, né, dessa marca, de como foi esse concurso lá atrás, porque, assim, os processos, até para a inexigibilidade mesmo, eles precisam ser instruídos com esses documentos, com essa justificativa, porque eu costumo falar isso, né? Muitas coisas saltam aos nossos olhos de quem vive a realidade. Então, a realidade cultural de Campos, a gente sabe de toda essa situação. Mas o Tribunal de Contas, quando for analisar esse processo, ele não vai saber que esse artista já faz isso há 30 anos, que lá atrás ele participou desse concurso. Então, tudo tem que estar bem registrado para o Tribunal de Contas conseguir analisar o processo e vislumbrar tudo isso que a gente está falando documentalmente. Então, acho que é interessante que isso seja, né, levantado até para a reunião, para a gente poder ter isso mais plausível em mãos, e aí a gente conseguir alinhar para esse ano e para os próximos anos uma melhor forma de regulamentar isso e a gente não ficar à mercê, né, dessas mudanças de lei, do interesse do artista e estar ressalvando realmente a cultura ali e o objetivo do troféu, tá bom? Vitória, eu conversei, né, com o Humberto com relação ao prêmio, e ele foi muito assim, enfático, né, falando para mim que ele não tinha registro nenhum desse concurso que saiu em DO, entendeu? Então, assim, ele mesmo falou que não tinha, não se lembrava e não tem esse registro. Entendeu? Então, assim, a gente não tem essa prova, sabe, documental de que isso foi publicado. Sim, então, o que eu sugiro? Lá na prefeitura tem o departamento de publicações oficiais. Talvez oficiar esse departamento para ver se eles conseguem fazer esse levantamento. Não sei, né, pelo tempo que já se passou, mas eles são bem organizados lá com a documentação, a não ser que por algum outro motivo tenha se perdido aí no passar dos anos, mas sugiro que faça essa tentativa lá com o departamento de publicações oficiais para ver se encontra algo. Sim. É um caminho, né? Até o arquivo público também, por ser uma coisa notória, assim. Mas, assim, tentar esgotar todos os meios para que isso esteja justificado. Até porque, se a gente vier não conseguir justificar isso, ter todas as comprovações. Olha, foi oficiado arquivo, departamento, foi conversado com o próprio artista, e, assim, tudo com respaldo, né, das buscas. Sim. Marcelo. Só a relação. Eu adoro o Gustavo. Gustavo, inclusive, é vice-presidente do Centro Cultural Marcelo Sampaio. Ou seja, o centro que eu criei funciona na minha residência.
e tem o meu nome, possui como vice-presidente Gustavo Landim Sofiati. Mas eu só quero lembrar para ele que, entendo, ele botou lá, escreveu, que ele não concorda que Fernanda faça doação, seja esta integral ou não. Gustavo, é a sua opinião, mas é uma decisão de foro íntimo da Fernanda, assim como a minha de contribuir com R$50. A gente não está colocando isso para ser aprovado ou não, com todo o carinho e amor do mundo, Gustavo. Cristina. Para aí que eu não estou conseguindo voltar. Para aí, estão me ouvindo? Estamos. Porque aqui diminuiu a tela, ficou minúscula. Gente, olha só, eu estou aqui acompanhando as discussões, e aí eu me lembrei o seguinte: o Prêmio Alberto Lamego não foi instituído pelo Departamento Municipal de Cultura quando era Diva Abreu. 1987, Diva Abreu Barbosa era diretora. E a gente sabe também que foi uma iniciativa do professor Aristides Arthur Sofiati. Isso é um fato conhecido, né? Ele, junto lá das outras pessoas, de Diva, se não me engano, Conceição Sardinha, e Marlúcia Abreu. Gente, Marlúcia Guimarães. Marlúcia Guimarães Silva, Então, será que não valeria a pena se dirigir a uma dessas pessoas, especificamente, eu acho que Aristides pode ter algum tipo de informação de como surgiu isso, qual foi o encaminhamento, porque a coisa começou lá atrás, nesse momento, né, em que essas pessoas integravam a diretoria do Departamento Municipal de Cultura. Então, quem sabe se alguém já procurou falar com Aristides para ver o que ele tem na memória, ou até a própria Diva Abreu, Marluce, a única que não está aí mais é a Conceição, né? Os outros, felizmente, todos estão. Então, seria também uma alternativa ou não? É o que eu estou pensando aqui enquanto as discussões estão se dando aí, tá bom? Gustavo. Cristina, não sou eu que tenho que responder por isso aí. Eu queria, sabe, para tratar de outro assunto. Mas com certeza ele tem inclusive essas propostas lá, privadas, tudo, deve estar bem acessível para ele. Eu já me forneceu isso, mas eu não sei se eu tenho mais, por não estar com isso, confesso, organizado, e também uma parte de muito material que eu tinha de todas as fontes, eu perdi na casa que foi dos meus pais, lá onde eu morei por um tempo, quando teve aquela enchente causada quando destruíram o dique ali do Rio Paraíba e nunca tinha chegado água lá e eu perdi muita coisa. Mas aí o meu ponto aqui era outro. É claro que é uma opinião, Marcelo, nós estamos aqui opinando. Eu só penso isso, né? Que, assim, é claro que cada um vai fazer aqui, se ela quiser espontaneamente fazer essa doação integral, como se você quiser também, só que eu entendo que é uma opinião, a gente deve debater aqui e deve usar sempre esses casos para isso. Eu falo pelo seguinte, por uma experiência assim, trabalhando em instituição pública, o que o governante, eu sei que a questão atual é uma questão burocrática, mas trabalhando, por exemplo, em instituição da FATEC, que tipo de direção mais agrada ao presidente da FATEC, ao cargo do presidente da fundação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a qual a FATEC é vinculada, ao governador, o que mais agrada numa direção? Não apresentar problemas para os chefes deles, né, do diretor. Por quê? Porque o diretor que apresenta problema, ele fica mal na escola, a escola diz, mas não fez nada, né? E nunca ninguém entende que isso é sempre uma oportunidade para debater. Olha, por que não está acontecendo? Por que a gente não está conseguindo fazer? E aí surgem sempre essas situações de apagar incêndio. Aí aquele diretor que resolve tudo, que se tem uma carência ali de professor, ele não manda nada lá para cima, e aí ele resolve de alguma maneira, arruma um professor lá nos últimos meses e dá aula de qualquer jeito. Eu sei que a questão aqui é uma questão pontual burocrática.
Mas, entendeu? Eu fico assim, sem saber não, mas a minha ideia é de que a gente não deveria fazer esse tipo de doação. E eu estou falando, inclusive, de Fernando também, que é presidente da fundação e que está se dispondo a fazer isso. Eu sei que a minha opinião pode não mudar nada, mas é só mesmo uma opinião, claro. Marcília. Eu não quero atrapalhar a discussão avançada sobre o assunto, eu só gostaria de pedir uma resposta na mensagem de texto, só para eu poder entender melhor o início de tudo. Obrigada. Todo ano, para uma pessoa viva e outra morta quando não há empate, em memória, Marcília. Mas eu acho que ela perguntou também sobre o artista, se o artista não pode fazer só esse ano. Tem uma outra pergunta dela aí no bate-papo. Sim, se o artista ele só não pode fazer esse ano, ele não quer fazer ou não existe como pagá-lo legalmente? Não existe como pagá-lo legalmente, porque querer ele quer. Certo, obrigada. Fernanda. Oi, então, eu só quero deixar claro uma coisa aqui, principalmente para Gustavo, né, que está colocando a sua opinião com relação à minha vontade de fazer essa doação, no caso, né, de todas as alternativas, né, não chegarem a um termo, certo? Eu quero deixar claro aqui, Gustavo, e a todos os meus nobres colegas, que essa doação que, hipoteticamente, eu poderia fazer, eu estarei fazendo como artista, não como presidente da fundação. Porque presidente da Fundação Cultural eu estou, mas eu sou artista, eu sou uma atriz que completo esse ano 41 anos de teatro, tenho muito orgulho dessa trajetória, tenho muita alegria com isso. Então, entendendo a importância e a envergadura que tem o Prêmio Alberto Lamego, né? Se nada, né, puder ser resolvido legalmente, burocraticamente, juridicamente, para que esse troféu, né, seja feito, para poder a gente fazer o evento de entrega do Prêmio Alberto Lamego, eu estou me colocando à disposição para fazer a doação como Fernanda Campos, atriz e diretora de teatro dessa cidade. E isso nada tem a ver com o cargo que, neste momento, eu estou ocupando. Tá? É só isso mesmo. Obrigada. Mais alguém a contribuir com esse assunto do Prêmio Alberto Lamego? Então vou pegar a fala de Fernando e vou fazer uma sugestão aqui. Por que nós não... Eu sei que fica uma situação chata, porque aí, de repente, ela pode ver isso aí com uma sugestão aqui que, de alguma maneira, respingue mal no poder público. Nós sabemos que a situação atual é uma situação burocrática. Por que nós não organizarmos, então, entre os artistas da cidade, uma política de doações, né, para que esse prêmio seja concedido? A gente, inclusive, daria visibilidade à importância que o prêmio tem, que muita gente não conhece, não sabe. Teve gente aqui perguntando como é que é concedido esse prêmio. Quer dizer, e eu mesmo falando aqui, o Marcelo lembrou a data exata, eu não lembro exatamente quando houve a interrupção da entrega do prêmio. A gente não, de cabeça, muitas vezes não lembra de todos esses detalhes cronológicos, desde o início da concessão do prêmio, período de interrupção, e depois foi, acho que final dos anos 90, início dos anos 2000, aí no início dos anos 2000 houve uma entrega retroativa que aconteceu, até para vocês verem que eu lembro de alguns detalhes, aconteceu até ali naquela... Marcelo vai lembrar o nome aqui, mas ali do lado da Santa Casa, ali, do lado daquele... ali da Mãe dos Homens, ali, da Igreja Mãe dos Homens, ali naquela... Aquele salão nobre ali. No Salão da Santa Casa, gente. No Salão da Santa Casa. Essa entrega retroativa, eu não lembro o que aconteceu ali.
Então, aconteceu também no Museu Histórico de Campos, na gestão da Cristina Lima, 5 anos atrasados, no Museu Histórico de Campos. Ou seja, então teve mais uma vez que atrasou. Sim. Esse prêmio, não estou quando o Conselho não estava se reunindo com a constância, quando nós não tínhamos mudado o regimento interno ainda. Então, eram situações esporádicas, mas, mesmo assim, em nenhum momento, Gustavo, houve cotização de conselheiro algum para a entrega do troféu. Agora que foi sugerido até por mim, antes da entrada da Fernanda, para não deixar de ter. Até porque, Marcelo, não existe conselho funcionando, como você bem disse. E aí, em outro ponto, também respeitosamente, eu reforço aqui. Fernanda diz que ela está faria essa doação, em último caso, como artista. Mas ela está aqui na posição de presidente da fundação, presidente do conselho, que agora já vai ter a presidência ocupada por Ana Francesca, e essa situação não viria à tona, eu acredito, para ela, se ela não estivesse nessa posição. Tudo bem que ela esteja fazendo isso como artista. Ela é a atual presidente. Veja bem, ela ainda é a presidente. Gustavo, só reforço que essa reunião está sendo gravada. Ana Francesca e Marcelo Sampaio foram eleitos os novos presidentes. Sim. A presidente é Fernanda Campos e nós somos eleitos, mas não empossados ainda. Sim. Eu peço pelo equívoco, porque isso foi dito no início, inclusive, quando o Fernando entrou também, o Ronaldo passou a palavra para ela, que é a atual presidente. Quem é o próximo aqui na inscrição? Cíntia está acompanhando isso? Oi. Sou eu, mas eu já entrei no debate ali com o Gustavo. Fernanda. Agora é Fernanda, porque eu conversando com o Gustavo, eu usei minha inscrição. Eu estou aqui pensando, né, em, de repente, alguma saída. Não sei se para esse ano, mas para o futuro, certamente, né, nós temos muitos artistas na nossa cidade, muitas pessoas produzindo coisas muito bonitas, né? Então, eu não sei, eu estou aqui pensando na possibilidade de nós lançarmos um edital, um chamamento. Isso foi discutido antes de chegar hoje, Fernanda. Então. Era a ideia. A gente só está emergencialmente querendo entregar o Alberto Amigo este ano, por isso que eu sugeri a cotização de R$50, e depois você entrou, falou que doaria, tal, essa coisa toda. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lado a história do edital, não. Não, de maneira na fazer agora, inclusive. Para poder a gente abrir também a possibilidade para novos artistas da cidade, né? Se inscreverem, concorrerem, né? Para os próximos prêmios Alberto Amigo. Inclusive, Fernanda, eu vou sugerir de novo para você, enquanto presidente ainda, que a gente coloque, depois é claro que tem que ser aprovado pela plenária, um dos critérios é que o artista que vencer, ele vai vencer e a forma do troféu ficará em poder do Concultura para poder reproduzir nos anos posteriores, para não termos esse problema daqui a algum tempo, entendeu? Marcelo, a forma, eu entendo até que a forma que você diz já é uma reação às expressões em inglês, no caso até não é um exemplo, essa forma se chama memorial descritivo. Beleza, entendeu? Gostei aí. Uma elegância em português. Eu queria em tupi-guarani, mas português é melhor do que inglês, francês e qualquer coisa desses povos invasores europeus. Né? A gente chama de memorial descritivo. O pessoal aí da arquitetura, da engenharia, eu acho que sabe disso, e desculpa a minha intromissão aí, mas é isso, é memorial descritivo. Aí você tem o formato do prêmio descrito ali com todos os detalhes, todos os itens. Aí não muda mais. Exatamente. Então, daqui a pouco, por que eu não moro na Rua dos Frades, moro na Rua Antônio Félix de Miranda? Por que eu não faço esquina com a Rua Formosa? Olha que nome. Eu faço esquina com a Rua Tenente Coronel Cardoso. Alto lá, né? Beleza. Graziela. Eu concordo com a Vitória quando ela diz em tentar esgotar todas as possibilidades
para tentar ter o layout não, que senão o memorial descritivo, como disse Cristina, né, do Humberto, para ser o nosso troféu Humberto Lamelo, né? Eu concordo com isso em esgotar todas as possibilidades. Não podendo, eu sou a favor do que Marcelo Sampaio colocou, e ele contribuir, ajudar a Fernanda. Eu também me coloco à disposição aqui de ajudar a Fernanda. Louvo a iniciativa da Fernanda, conheço um pouco também do coração dela, sabia que ela teria essa ação, e me coloco também à disposição, e não quero ser ressarcida também não, sabe? Eu acho que, mesmo isso não estando em regimento nenhum, acho que também é um pouco também do que eu posso fazer enquanto cidadã campista, tá? Não como gestora, não, mas como cidadã, assim, contribuir para a entrega de um prêmio que eu também gostaria muito que fosse esse ano, principalmente as personalidades que se tratam. Obrigada, Grazi. Se ninguém tiver mais alguma coisa a falar sobre esse tema, acho que nós podemos passar para o próximo. Cíntia. Sim, o próximo tema é a devolutiva sobre o Rock Goitacá, aquela reunião, né, proposta por Fabrício na ocasião, né, e Kiko. Só que eles não estão presentes, né, hoje na reunião. Eu acho que se eles não estão presentes, a gente não tem que abordar o tema e deixarmos para a próxima. Colocar como pauta da próxima. Quero dizer também aqui, já antecipando, né, que eu já estou cobrando lá ao gabinete para poder proceder à posse da Ana Francisca e do Marcelo. Tá? Eu espero resolver isso dentro dessa semana que vai se iniciar. A gente pode passar para assuntos gerais? Acredito que sim, por favor. E Ana está inscrita para assuntos gerais antes do primeiro assunto da pauta. E eu ia falar isso. Ana Francisca. Eu já nem lembro mais, gente. Desculpa, eu comecei a rir aqui. Ai, meu Deus! Mas o que eu ia dizer, Fernando acabou de falar, que a questão do Rock Goitacá não faz sentido a gente tocar isso hoje, sendo que os membros não estão aqui. Nada melhor do que eles estarem aqui. Vou retomar o assunto do Fabrício, que a gente colocou lá em reunião, mas o Fabrício também não está aqui. Mas eu já coloquei todas as minhas pontuações no grupo do conselho, porém o companheiro Marcelo não participa de grupo de WhatsApp. Então, acho que é relevante a gente trazer isso aqui nessa reunião, né, tendo em vista que os companheiros estão aqui. Mas muito me preocupa o tipo de atitude que aconteceu com aquele rapaz que estava presente na reunião, as acusações, e eu acho que a gente devia pensar nisso, porque a gente está num ano político, delicado, complicado. É excelente agora a sociedade civil estar à frente do Conselho Municipal de Cultura, entendeu? É maravilhoso, porque é menos um lugar para ter esse lugar de oportunismo, de gente querendo se aproveitar de falsas, né, de fake news para falar. Enfim, não vou nem entrar nisso aqui agora, porque não vale a pena. Mas eu acho que, enquanto conselheiros, nós deveríamos pensar nesse aspecto com mais cuidado, e eu já fiz essas contribuições lá no grupo. O quanto a gente pode usar as redes, o audiovisual e a comunicação ao nosso favor para separar essas questões, né? Porque o que aconteceu do rapaz lá, que eu particularmente não conheço, usar de má fé e de fake news para vir contra o nosso companheiro Fabrício, pode acontecer mais vezes. E a falta de informação por parte da sociedade civil, dos artistas, das pessoas que não sabem qual é o nosso trabalho aqui, faz muitas vezes que essas questões se propaguem. E eu acho que a gente tem que tentar, né, combater fake news com boa informação. Então, fica a minha contribuição, vou falar agora porque o companheiro Marcelo não está no grupo, de a gente tentar fazer um material educativo, falando o que é o conselho, para que serve o conselho, quais são as cadeiras da sociedade civil,
que os artistas podem ocupar esse lugar através de eleição, claro, e dizer que a gente está aqui para isso, para debater políticas públicas de cultura, para debater as questões que o nosso município precisa ser fortalecido, deixar claro que a comissão de editais não é o conselho, que é parte de membros pertencentes ao conselho, que fazem parte dessa comissão de editais. Eu acho válido dizer qual é o lugar do poder público no conselho, qual é o lugar da sociedade civil do conselho, e acho que nós não deveríamos nos calar diante dessa acusação que o Fabrício levou, tendo em vista a idoneidade dele, a importância da figura do Fabrício dentro da gestão enquanto funcionário público que é. Então, né, a gente sabe que os governos passam, mas Fabrício permanece, e isso é muito bom, porque Fabrício é um fazedor de cultura, assim como nós que estamos aqui, pleno feriado, debatendo cultura nesse conselho, né, entre tantas questões. E, enfim, nem sei se Marcelo está sabendo direito o que está acontecendo. Vou introduzir aqui. Marcelo, nós menor ideia de nada disso. Eu também não sabia. Vou te atualizar, e quem tiver aqui não souber. Teve a reunião presencial, tá, de escuta da Aldir Blanc no sábado passado, ao qual eu nem pude estar presente porque eu estava doente. Foi sábado, foi terça-feira. Não, terça foi online. Ah, tá. A Aldir Blanc foi presencial, ainda estão na escuta para fazer os editais. Foi lá na IC. E um rapaz que se diz representante da Jandira Fegali abusou da pessoa dele, estava nessa reunião, ele manipulou informações de audiovisual, tá, para acusar o nosso companheiro Fabrício de não ter dado permissão para ele se manifestar enquanto fazedor de cultura, que eu acho que nem é, tá? Nessa reunião, sendo que os companheiros já trouxeram a questão de que o microfone daí está com problema, está falhando, então foi uma questão técnica, não foi o Fabrício, tá? Entende-se que esse rapaz usou de inteligência artificial para manipular esse Rios, Marcelo, é um pequeno vídeo que solta no Instagram, para você saber. Ele usou isso, né, como um material na internet, ele soltou em formato de denúncia, como se ele estivesse acusando o Fabrício, enquanto servidor, né, enquanto funcionário da fundação, de estar limitando a voz dele para falar da Aldir Blanc. Bem, dado o posto que esse rapaz, não sei quem é, apareceu esse ano, está por aí dizendo que representa a Jandira Fegali e está fazendo vários rios de denúncia. Tem coisa até que, inclusive, eu concordo com ele, mas a maioria não, tá? E ele está usando de má fé. O que ele fez para acusar o Fabrício de não escutar ele na escuta da Aldir Blanc é fake news. Fake news é crime. Esse cara nunca nem entrou em uma reunião do conselho, tá? E aí ele começou a fazer várias articulações políticas, dizendo ser representante da Jandira, e está ocupando esses espaços. Isso me preocupa, porque eu, por exemplo, vocês sabem que absolutamente em tudo eu sempre sou a favor de pedir portfólio, currículo, justificativa de tempo, né, da pessoa declarar e justificar que ela realmente é um fazedor de cultura, porque a gente precisa saber de onde as pessoas vêm. Ele entrou na última reunião online do Conselho, que foi na última terça, essa que você pensou que fosse, que foi por esclarecimento da Paulo Gustavo, tá? Era um lugar, dois fazedores de cultura que se inscreveram no edital, de se posicionar, de questionar, de perguntar, de compreender o que está acontecendo nesse trâmite administrativo, e ele esteve presencial. Enfim, eu sou a favor da gente usar a rede, como eu comecei essa conversa, para você entender, Marcelo, o que está acontecendo, a favor. Porque já que esse rapaz fez um fake news, primeiro, eu acho que a gente deveria fazer uma nota de repúdio pelo Conselho, é o que eu gostaria de propor aqui, uma nota de repúdio. Segundo, eu acho que a gente tem que combater fake news com informação. Então, que haja informação sobre o que é o Conselho, para que serve o Conselho. Porque numa dessa fala, mal colocada por questão política, vem um monte de gente, um monte de fazedor de cultura, ou que não foi aprovado, ou que foi inabilitado, ou que não tem experiência com o edital, então foi inabilitado por uma forma correta, ou enfim, sem entender o contexto, e começa a bater não só na fundação, ou não só no companheiro enquanto funcionário público, mas na gente do Conselho também, sem nem ter noção do que está falando.
entendeu? Então, a minha proposta basicamente eu acho que a gente deve fazer uma carta desculpa o termo, não sei, gente, vocês podem me ajudar nisso, né? É tudo muito novo para mim. Mas uma carta de repúdio a fake news, eu acho que a gente pode fazer uma campanha para esclarecer para que serve o conselho. Eu acho que é bacana a gente falar sobre quem são as pessoas do conselho que fazem parte dessa parte de editais, que não é o conselho todo, por exemplo, as pessoas não confundirem as coisas e debater fake news com informação, ok? O caso de Fabrício, eu não preciso nem defender, todos aqui conhecem ele, sabe que ele não fez isso, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que se posicionar. Deu para entender, Marcelo, o que está acontecendo? Não deu, tudo muito novo para mim. Agora eu só gostaria de receber esse material para mim, porque eu gostaria de avaliar, para ver o que foi. Para você, Marcelo, eu encaminho. Encaminha para mim, Ronaldo? Então tá. E assim, corroborando com o que a Ana Francesca está falando, de fato, o microfone da CL está com problema no sentido de falhar sobre é a CL, Academia Campista de Letras? Desculpa, você falou falei o nome errado. Associação de Imprensa Eu me Campista. perco Não, das sem siglas, problemas. desculpa. Eu até pensei que ela tivesse falado certo, eu nem estou corrigindo, não. Enfim, Eu me perco. no final das contas, de fato, o nosso microfone, quando se distancia da mesa, está dando problema sim. O que justifica a falha no microfone. No dia eu também não estive presente, mas pessoas que estavam presentes, inclusive, se manifestaram na reunião de terça-feira, né? A Ana também estava nessa reunião, então ela acompanhou esse processo, né? E assim, eu acho que a prova cabal de que o Fabrício não só não fez, como também não faria isso, é que se tem uma coisa que a gente sempre está aberto no sistema, na fundação como um todo, é dar informação, é realmente se colocar, como a gente fez na terça-feira, né, tirar dúvida, colocar informação, compreender que de muito mais longe a gente já veio, mas a gente tem muito a aprender ainda, né? Tem muitas coisas aconteceram que a gente ainda acabou se deparando com erros, com falhas que a gente tem que aprimorar para a política nacional Aldir Blanc. Então, assim, tudo isso é aprendizado, é processo, e pensar realmente que o processo de editais, né, de repasse federal, começou agora, tem muito pouco tempo, se formos pensar no todo. Então, assim, Fabrício está aprendendo aí, já tem 4, 5 anos, desde a pandemia, né, quando esse movimento mais intenso começou, e agora a gente continua se aprimorando, continua fazendo isso. Então, assim, Fabrício é uma pessoa que é de inteira confiança, é um cara que sempre se coloca à disposição de todo mundo e jamais censuraria ou tiraria a palavra de qualquer pessoa. E, de fato, eu concordo com a nota de repúdio, sim, contra fake news e sempre a favor da informação, porque, assim, quando a pessoa se utiliza de uma crítica que é de fato verdadeira, que é construtiva, que vai nos fazer somar, mas não, nitidamente só está procurando coisas para criticar uma circunstância porque quer bater no governo, então quer falar mal da equipe, enfim, eu não concordo com isso e acho que a gente tem que esclarecer sempre e repudiar sempre a fake news, é isso. Sim. Só, Ana, só uma perguntinha. Essa postagem no Instagram, é claro que ela é virtual, mas ele esteve presente, esse cidadão, numa reunião presencial? Você vê que é má fé dele, Marcelo, que ele deixou uma pessoa gravando ele falando, entendeu? Lá na Academia Campista de Letras. Na Academia Campista de Letras. Aí ele pegou o recorte dessa fala. Aí depois que veio isso. Depois ele soltou isso na rede, dizendo isso. E ele foi silenciado pelo representante da fundação. Ele não sabe. Com um monte de gente presente lá? Com um monte de gente presente. E aí ele soltou o rios. E aí já tem um monte de gente furiosa, porque foi inabilitado na Paulo Gustavo, entendeu? Aí junta com mais meio... Não, entendi tudo. Meio fezador de culturas de campos, que não faz... Desculpa, gente, mas é o que eu penso, tá? Que não faz nada, nem de lá, nem de cá, entendeu? E eu posso falar isso tranquilamente, porque eu não sou nem de lá, nem de cá, eu estou aqui produzindo pelo meu meio, você já sabe como eu sou. E aí, enfim... Pega meio fazedor de cultura que não faz nada e também não colabora, só ficar ali em volta, reclamando nas redes sociais, viraliza isso para um monte de fazedor de cultura que não sabe como o conselho funciona, como as escutas dos editais funcionam, quem é Fabrício, o que é fundação, o que é comitê, o que é Concultura.
entendeu? E gera-se aí uma polêmica para ficar distribuindo fake news. Por isso que eu acho importante a gente ter um material educativo, entendeu? Para deixar claro para a população do que se trata cada coisa, né? Enfim, para além do caso do Fabrício, porque esse é o primeiro de muitos, tá? Eu acredito que esse cara não vai parar por aí, é por isso que a gente tem que se posicionar agora. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que se posicionar, sim. A gente precisa se posicionar, né? O Concultura, através do Concultura, por ser uma entidade paritária, onde temos representantes do poder público e da sociedade civil, inadmissível o que aconteceu, né? Acredito que esse material educativo, né, ele vai surtir efeito, sim, né? A gente precisa dar muita publicidade para isso. Combater as fake news é uma função, né, do cidadão. Não importa onde ele esteja, não importa que cadeira ele ocupe, não importa, né, em que lugar da sociedade ele está, mas é nossa função, porque isso está virando uma praga, né, e a gente não pode mais permitir que esse tipo de situação aconteça. Veja bem, a reunião foi para uma escuta, e esse rapaz usou de má fé, como vem usando. Acho, inclusive, que nós precisamos notificar o gabinete da deputada Jandira, porque eu não consigo Ele tem nome e sobrenome? Qual é o nome e sobrenome dele? Exatamente, eu não consigo acreditar que a deputada Jandira, uma mulher com os anos de dedicação à causa pública como ela, tenha em sua assessoria alguém, né, que promova, né, esse tipo né, eu estou querendo usar um eufemismo aqui, mas não consigo nem encontrar, né, porque a vontade realmente é de dar os nomes que precisam ser dados a essa atitude infantil, eleitoreira, num ano que a gente sabe que não é fácil, porque nenhum ano de eleição independente da esfera em que se apresente a eleição. Então, nós precisamos, sim, emitir essa nota de repúdio e precisamos notificar o gabinete da deputada, né, porque se, como eu acredito, esse rapaz está usando o nome dela, em vão, ela precisa saber. Ela precisa saber. Eu acho que ela não sabe. Até porque a gente sabe que tem muitas funções, né? Uma pessoa que está num cargo de gestão tem muitas funções, tem coisas que não chegam. E esse rapaz, ele vai em todos os lugares falando em nome dela. E eu acho muito pouco provável que ela teria esse tipo de atitude, por exemplo, né? Eu já tinha até esquecido. Não, também não. Se eles puderem passar o nome, não vejo o que eu tinha falado no grupo. Me passa no privado aí para mim o nome e o sobrenome desse cara aí, pô. Maicon Maciel. Vou encaminhar o vídeo para você, Marcelo. Eu encaminhei, Marcelo, para você. Maicon Maciel. Ele é de Campos? Ele é de Campos? Eu acho que ele se apresenta lá como... Nunca ouvi falar nesse nome. Eu nunca ouvi falar nesse nome, nunca. E ele se apresenta como fazedor de cultura, eu nunca vi ele fazer nada em Campos. Ele se apresenta como... Eu acho que é unânime, né? Ninguém nunca ouviu falar dele. Mas aí ele tem feito vários vídeos ultimamente. Um deles, inclusive, que ele fez recente aqui foi com Almir Júnior da Santa Paciência. Eu acredito que pela proximidade de área de formação, porque ele se apresenta como defensor da cultura e futuro geógrafo pela UF. Então, agora, a questão aqui, Marcelo, você vai ver o vídeo aí, que eu já te encaminhei, mandava você para encaminhar, essa questão da inteligência artificial que mencionaram, o que ele fez? Quando você diz, mas tinha muita gente lá e tal, não tinha muita gente. Com certeza, pelas redes, pela forma como ele vem produzindo vídeos, ele tem um número de seguidores muito maior do que os presentes na CLD, que era um número pequeno, pelo que eu vi em vídeo. Então, a inteligência artificial foi assim, mais ou menos, como ser interrompido. Ele foi pegando trechos da fala dele e intercalando com isso. Como ser interrompido? Aí eu fui interrompido de novo.
E lembrando que, numa situação dessa, como acontece isso aqui no Conselho, nós nos interrompemos, às vezes, né, sem nos inscrevermos. Então, a pessoa está falando, a outra fala em cima. Não foi uma interrupção assim, você aí teve o microfone cortado, você não pode falar. Não foi nada nesse sentido. Isso acabou motivando um diálogo, e eu acredito, ou uma reação de Fabrício, eu acredito que até por indignação com as mentiras que estavam sendo ditas, entendeu? Então, eu acho que é normal que aconteça isso. E depois ele termina a fala dele. É isso que acontece lá, né, nesse vídeo. Agora, eu acredito que isso tem um impacto na atualidade muito maior do que mas as pessoas que estavam presentes lá vão acreditar nisso. Aí é o público das redes que vai acreditar. E parece que é uma medida, de fato, eleitoreira de alguém que talvez pretenda se candidatar a vereador, alguma coisa nesse sentido. Presidente, vamos encaminhar a possibilidade de votação da nota de repúdio? Eu quero solicitar isso, que você, juntamente com Cíntia, elaborem o texto para que a gente submeta aos companheiros do colegiado ainda essa semana, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, para que todos possam fazer a sua contribuição, ok? Para poder a gente publicar essa nota, tá bom? Eu sei que a Ana Francisca está inscrita, mas só para não perder aqui, Fernanda, a sua fala, eu acho que é importante, para a gente se calçar, que entre em contato antes de divulgar essa nota com a deputada Jandira Fegali, para que a gente, inclusive, possa incluir na nota, se for o caso, o registro de que ele não é autenticamente um representante dela, caso ela confirme isso. Perfeito. Na segunda-feira eu vou buscar esse contato com o gabinete da deputada. Pessoal, Gente, eu acho que tem mais alguém inscrito antes de mim. Pode falar, Ana. Desculpa, me recordei do que eu queria falar. A segunda questão, com respeito aos questionamentos dos fazedores de cultura. A primeira é essa situação que é gravíssima. Muito bem pontuado, Fernando e companheiros, é esse o caminho, né? A gente só não pode deixar demorar tanto, porque, sei lá, já tem mais de uma semana isso. A segunda questão é que os fazedores de cultura estão questionando por que os nossos vídeos do YouTube estão desatualizados. Eu estou falando aqui o que eu já falei no grupo para o companheiro Marcelo acompanhar, tá? E quem não está também atento ao grupo do WhatsApp. Então, é uma segunda questão que o quanto mais a gente puder deixar as coisas claras, melhor. Eu não sei se aconteceu alguma coisa no canal do YouTube, como que funciona subir esses vídeos, mas é uma segunda coisa, porque o quanto a gente puder se precaver de ter problema, melhor. Porque tem as pessoas que têm experiência, tem as pessoas que não têm. Eu estou aqui do lado da sociedade civil, vocês sabem que eu sou gestora, produtora cultural, tenho as minhas questões, minhas críticas também, mas por essa falta de conhecimento dos fazedores do município de cultura, os fazedores de cultura do município não saberem como as coisas funcionam, eles começam a levantar questões, nos ver como inimigos, nos ver como malfeitores, nos ver com um monte de coisa, e isso correlaciona com política, e aí chega num lugar desagradável, por exemplo, vamos denunciar os editais no MP, ou vamos ver uma instância maior, ou vamos ocupar o Trianon. Eu ouvi várias coisas nessas últimas semanas aí com respeito aos editais e contribuir com esses fazedores da melhor forma que eu pude enquanto produtor, enquanto sociedade civil, tá? Para escrever recurso, para a gente vir aqui pedir uma pauta para esses fazedores perguntarem à fundação e ao sistema de inscrição de editais como é feito, enfim. Mas uma das pautas levantadas, né, nesse interesse de fazer denúncia e fazer alguma coisa para que, da maneira deles, isso fosse feito da forma correta, e está essa denúncia dos nossos vídeos desatualizados nas redes sociais. Então, assim, trazer com maturidade, independente de eu ser presidente ou não, eu não sei se a gente vai fazer uma reunião, vai colocar em alta, se a gente vai colocar isso como pauta da próxima reunião, mas fazer esse levantamento de um possível plano de marketing, um possível plano de esclarecimento, um levantamento dos profissionais, dos conselheiros que podem contribuir com isso, entender como isso funciona, para a gente deixar as coisas atualizadas a nível de esclarecimento, tá bom? Eu também já falei isso no grupo, mas trago isso aqui para deixar registrado
porque eu acho que quanto mais informação, esclarecimento, melhor, e também abrir as portas do conselho e dizer para as pessoas que estão revoltadas. Eu sempre me pergunto, sinceramente, quando a gente tem uma escuta, quando a gente está aqui hoje, no feriado, numa reunião do conselho, onde estão essas pessoas? Porque aprovar projeto em edital é mole, pelo menos para mim, mas participar continuamente na construção dessa política, nessa hora a gente quase não vê ninguém. Então, se revoltar, ficar falando mal, rede social, ficar reclamando é muito fácil, mas participar não. Então, que a gente use fake news, política, reclamação, essa revolta, essa necessidade de ir para o MP denunciar, a nosso favor, para essas pessoas contribuírem de fato para a construção dessas políticas públicas, né? Então, atualizar, ver um plano de marketing. Eu não sei, enquanto regulamento, preciso estudar isso, se a gente pode fazer mais uma eleição para ocupar essas cadeiras que não tem ninguém, e falar para essas pessoas, vocês estão aborrecidos? Então vamos ocupar o conselho, porque esse lugar é para você que está aborrecido se manifestar. Tá bom, gente? Eu estou trabalhando, eu preciso sair agora que acabou de chegar uma cliente, mas essa é a minha contribuição também. Só para eu dizer que a falha com relação ao canal do YouTube é minha, eu assumo essa questão de fato, porque sou eu que atualizo o canal e eu me comprometo agora, ainda no final de semana, a atualizar lá o canal para colocar em dia os vídeos, que de fato eu fui colocando e acaba passando o período, né, já que as demandas sempre acabam sobrecarregando a gente, né, então, de fato, o canal do YouTube precisa estar atualizado e eu me comprometo a fazer isso até amanhã, tá bom? Pessoal, eu acho que eu me inscrevi antes, Marcelo. Eu acho, mas se você quiser falar, sem problema nenhum. Não, é só para poder dizer o seguinte, que em relação ao que a Ana falou da eleição, eu sou contra, porque eu seria contra a eleição que aconteceu pela sua excepcionalidade. Eu só fui favorável porque nós tínhamos que dar posse a conselheiros que eram suplentes para virarem titulares, e aí a gente ter os 12 titulares. Porque senão, se a gente fizer uma nova eleição, a gente vai começar a normatizar, a normalizar uma excepcionalidade. Acho que isso não é nada bom para a Concultura. Acho que só se pode entrar no Concultura através de uma conferência municipal. Então, eu seria contrário. Eu só fui favorável a essa porque nós tínhamos 3 vagas abertas nas titularidades, e aí, em 12, 3 é simplesmente 1/4, ou seja, 25%. Então, eu fui favorável, mas eu sou contrário porque eu acho que a gente não pode normalizar uma excepcionalidade. E com todos os titulares presentes, o Concultura funciona perfeitamente. É claro que o ideal é termos não só os suplentes, os titulares e também um cadastro reserva. Isso é óbvio. Precisamos pensar nisso para a próxima conferência ano que vem, mas agora, por enquanto, não. E só uma coisa, o Gustavo falou de... Eu assisti o vídeo, realmente... o que é inteligência artificial? O que é inteligência artificial ali? Eu não entendo nada desse negócio. Eu vi imagens dele falando, falhou o microfone, achei realmente que não procede, ficou claro que o microfone falhou mesmo, Ronaldo até já admitiu, enquanto presidente da academia, essa falha na sonorização lá. E o que ali é inteligência artificial? É aquele cara ou não? Na verdade, Marcelo, eu acho que a expressão... Pode falar, Gustavo. Fala, Gustavo. Não, se eu entendi bem, na verdade, quem começou a usar acho que essa expressão foi Solange, eu não lembro, lá no nosso grupo de WhatsApp. Mas, assim, ele pegou um aplicativo ali que fica fazendo aquela voz de fundo, que ele aquela narração ali. Aquela voz é uma voz aquela narração. Aquilo seria inteligência é uma voz até meio... Entendi. É um recurso. Alguém falou aquilo ali, não? Sim, então, não, aquilo ali, eu acho que não foi alguém para ele. Existe uma... Não sei como é que é uma inteligência artificial no sentido assim, que ele montou o vídeo dele tô em cima daquilo lá. Eu não lembro bem o que é dito ali, mas é uma coisa assim, como ser interrompido, não sei o que é uma voz feminina, se eu não me engano. Sim. Né? Aí falando aquilo ali e tal, aí intercalando as falas dele, entendeu? E assim,
Mas o que E ele aí, esse falou tipo ali, de não. O coisa. que ele falou ali foi real, né? E a Não, voz o do que ele falou Fabrício sim. também, né? É, E a voz do o que Fabrício ele também, falou né? sim, mas aí fica manipulado como se fosse isso. E isso acaba tendo Claro, repercussões em rede claro, social. não. Né? E além Esses disso, o videozinhos vídeo está curtos, nitidamente esses, cortado. O vídeo está nitidamente é, cortado também. esses Também, né? videozinhos curtos e com um tom assim, meio de humor, entendeu? Isso acaba Não, tendo claro, não, claro. Eu só queria mais entender o que efeito era do que inteligência artificial ali. um efeito muito, muito grande sobre os seguidores, maior do que o efeito que teve Não para os tenha presentes dúvida. lá na. Não tenha dúvida. E é Reparar curtinho, isso é entendeu? A pessoa pega só aquilo ali, né, e toma uma partezinha, as partes que aconteceu lá como um todo. Né? Não tenha dúvida. É que nem você ter uma manchete num jornal publicado a seu respeito, depois você pode ter até direito de resposta, mas o seu direito de resposta jamais vai alcançar as pessoas que aquela primeira informação foi dada. Né? Além disso, Marcelo, um relato que eu trago também, que naturalmente não estive presente, mas como gerente do sistema eu também acompanhei a realização e soube depois também pelas pessoas, havia uma quantidade pequena de pessoas. Então, assim, no máximo ali 15 a 20 pessoas. Então, segundo relatos, o próprio Fabrício tem um dado momento que ele para de usar o microfone, constatando a falha no áudio, ele para de usar o microfone e começa a falar ali para o público sem microfone, sem uso Não, e o de próprio equipamento. rapaz também. Teve um Isso, momento que ele então deu para você ouvir, vê... inclusive até uma menina falou, democrático, até deu para ouvir uma pessoa na plateia falando lá um momento ali. Isso, então você vê que o fato de o microfone ter falhado não interferiu, e além disso, o fato como é que posso dizer, de ter sido cortado, como ele alega, também não faria sentido algum, porque ele seria ouvido de qualquer forma, já que ele, inclusive, acaba tendo um foco tão em cima dele que nem dá para ver essa quantidade de pessoas, mas havia pouquíssimas pessoas ali no dia, infelizmente. Pessoal, mudando de assunto rapidamente também, falando de assuntos gerais, como me inscrevi mais cedo, mas eu nem falei no meio disso porque, de fato, esse assunto é muito mais sério no sentido de decisão aqui nosso do Conselho. Eu queria aproveitar aqui o espaço para convidar vocês para a programação de 85 anos da Academia Campista de Letras. Agora, em junho, a gente vai comemorar 85 anos de fundação da ACL, especificamente no dia 21 de junho, só que a gente vai ter uma programação ao longo do mês, começando agora no próximo sábado, dia 8. Então, eu vou mandar aqui para vocês um link com toda a programação que está no site da ACL, e eu também... obrigado, Grazi. Grazi, ela fez um comentário aqui sobre programação. Então, assim, se vocês puderem estar presentes, a gente vai ter exposição, vai ter palestra sobre patrimônio histórico logo no dia 8. No dia 13, a gente vai comemorar os 180 anos, né, vai homenagear os 180 anos da Livraria ao Livro Verde, com uma mesa, né, de debate. No dia 17, a gente vai também homenagear, né, numa parceria direta com uma instituição que foi fundada 10 anos antes da ACL, que foi a Associação de Imprensa Campista. A gente vai fazer uma conferência ali em homenagem aos 95 anos da ACL. No dia 21, da AIC, troquei, né, as siglas. No dia 21, a gente vai receber a Lira de Apolo para comemorar, de fato, né, os 85 anos da ACL, né, que foi fundada no dia 21 de junho, e para encerrar a programação no dia 29, a gente vai receber o antropólogo Roberto da Mata para bater um papo ali, né, numa espécie de entrevista, mas um bate-papo, como a gente prefere chamar, com o acadêmico Carlos Augusto, que é nosso segundo vice-presidente. Então, assim, a programação está toda aí, mas também nas redes sociais da academia, né, e vocês são muito bem-vindos, claro, né, e se puderem divulgar, nos ajudar a compartilhar, vai ser... eu agradeço por isso. Ok, Ronaldo, obrigada aí pelo convite. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? Bom, então acho que a gente pode dar por encerrada a reunião de hoje. E ficamos aguardando, né, o texto da nota de repúdio para poder todo mundo se posicionar quanto a isso. Vamos acionar, através da Fundação Cultural,
o gabinete da deputada Jandira e tentarmos resolver urgentíssima questão dos troféus do Prêmio Alberto Lamego. Dito isso, às 12h04 deste dia, 1º de junho, dou por encerrada essa reunião do Conselho Municipal de Cultura. Valeu, gente. Beijão.